E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Olá, querido irmão, querida irmã aqui da nossa catequese com adultos. É uma alegria muito grande estar aqui com você para mais um encontro. E hoje nosso tema é muito importante. Hoje vamos falar de família. Família, fundamento da vida e vocação. E eu quero que você preste bastante atenção nesse encontro e, se possível, chame membros da sua família, mesmo que não estejam na catequese com adultos, para assistir com você. Esse tema é muito importante para todos nós que fazemos parte de uma família e, sem exceção, sim, fazemos parte de uma família. Então, chame aí os membros da sua família para que participem com você, para que você possam discutir esse tema em família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Vou compartilhar minha tela com vocês, como é de praxe, de costume. Um segundinho. Hoje o nosso tema, família, fundamento da vida e vocação. Antes de mais nada, gostaria de falar de Madre Teresa de Calcutá para vocês, que ela tem a célebre frase: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos em 29 de abril de 2022, discute-se muito sobre guerras. Discutimos principalmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas existem outras guerras pelo mundo. Existem hoje no mundo 70 guerras, atualmente 70 guerras que convivem conosco. Guerras civis, guerras entre países, guerra entre povos, guerra entre tribos, guerra de todas as formas. E se discute novamente a promoção da paz mundial. Mas a paz mundial, ela começa com um ato simples, de você, na sua casa, amar a sua família. Discutimos decisões complexas e acordos multimilionários, quando a paz mundial, a faísca inicial da paz mundial, está no relacionamento familiar. Então, Madre Teresa, novamente, nos ensina muito com uma frase simples, de uma mulher simples, que amou, como ela mesma diz, até doer os ossos. Quer promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Também gostaria de lembrar para vocês em Fátima, a aparição de Fátima, 1917, onde Nossa Senhora mesmo disse que o confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimônio. E ela ainda nos diz: não tenha medo, porque qualquer um que trabalhar pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido e contrariado de todos os modos, porque este é o ponto decisivo. No entanto, Nossa Senhora já lhe esmagou a sua cabeça. E o que vemos hoje em dia é um brutal e feroz ataque sobre a instituição familiar.
um feroz e brutal ataque. Se você defende a família tradicional, se você defende a família pensada por Deus, com certeza você será também brutalmente e covardemente atacado pelos secretários de Satanás. Então, o que vemos hoje é o que Nossa Senhora já previu em 1917. O inimigo sabe que o tempo se acaba. E quando você mata uma cobra, quando você vai dar o golpe final numa cobra, ela se balança toda. Ela luta ferozmente pela vida. O inimigo, da mesma forma, ele se balança, ele luta. Ele espalha as porcarias e os venenos dele para todo lado, porque ele sabe que o tempo se esgota. Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Você também não tenha medo de defender a família tradicional como Nosso Senhor o pensou, como Deus o pensou. Não tenha medo de defender essa família tradicional, porque a vitória já lhe é garantida. Falado disso, vamos começar o nosso tema, família, o berço de nossas vocações. De fato, né, todos nós sabemos que a família ela tem um papel central na nossa vida. Ela é a base para a construção da nossa identidade, dos nossos valores, das nossas vocações. Elas nos dão esse primeiro passo na trajetória das nossas vidas. Ela é fundamental na nossa infância, na nossa adolescência, e ela é fundamental quando a gente se depara com questões que vão nos formar como seres humanos. A família precisa nos apoiar. A família precisa nos proporcionar um ambiente favorável de estímulo às crianças, da prática do ouvir. Ouvir não só entre si, mas ouvir também o chamado de Deus. As vocações acontecem e ocorrem no seio familiar. Aí você vai me dizer, poxa, Júlio, mas eu venho de uma família que não era bem assim. Eu venho de uma família destruída. Eu venho de uma família acabada pelo álcool, pelas drogas, pelas traições, pela falta do ouvir, pela falta de diálogo. A minha família não era assim. Mas não quer dizer que você precise construir uma nova família com as mesmas características. Se a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos não tinham todas essas características que nós elencamos aqui agora, isso não quer dizer que a família que você formará com a sua esposa precise ter as mesmas características. Você pode ser o ponto de mudança na sua família. Você pode ser a troca da chave que vai transformar toda a sua história e a história da sua esposa e a história dos seus filhos. Nós não temos a obrigatoriedade de perpetuar os erros do passado. Nós poderemos ser o estanque que não permite que esses erros se alastrem pelas gerações futuras. Nós podemos ser o estanque e o ponto de mudança que transforma uma família que fracassou por diversos motivos em uma família que prospera. Prospera e prospera em Deus. Vocação e família andam juntos e o Papa Francisco mesmo já nos disse isso. Num dos últimos sínodos que o Papa Francisco presidiu, o assunto do documento assinado foi os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E o foco do texto, a ênfase principal é: a família continua a ser o principal ponto de referência dos jovens. Qualquer especialista, qualquer psicólogo, qualquer profissional da área vai lhe dizer a mesma coisa. A família é o principal ponto de referência para os jovens. Novamente, Júlio, mas eu não tive essa referência. Mas isso não quer dizer que você não vá ser referência para os seus filhos, que você não vá ser referência para a sua esposa, que você não vá ser referência na sua casa. Falo também para as mulheres. Júlio, mas meus pais não eram referência para mim.
isso não perpetua esse erro. Você vai ser referência, sim, para o seu esposo, para os seus filhos. No material que o Papa Francisco assinou, ele também lembra o número de divórcios, segundas uniões, separações, famílias monoparentais, que são formadas só pelo pai, só pela mãe, são famílias, sim. E o quão grande é o sofrimento que esse tipo de problema, esse tipo de situação pode causar na identidade dos jovens. Porque os jovens passam a assumir papéis e responsabilidades que não são proporcionais à faixa etária deles, à idade. E é muito interessante porque semana passada o noticiário nos trouxe os seguintes dados, olha só. Diário de Pernambuco, divórcios no Brasil atingem recordes com 80.573 atos em 2021. 80 mil divórcios no Brasil em 2021. A Agência Brasil ainda diz: divórcios atingem recorde no Brasil. E aí eu volto lá no início. Nossa Senhora já nos avisou. Nossa Senhora já disse que seria dessa forma, mas ela também disse: a vitória já é de vocês. Eu já esmaguei a cabeça da serpente. Então, eu digo para vocês, não desistam. Não desistam. Mas aí vocês me perguntam, mas como que eu não posso desistir? O que eu devo fazer? Vamos seguir, vamos seguir. Como que a gente pode agir? Primeiro de tudo, a família vem em primeiro lugar. Claro. Em primeiro lugar, nós temos nosso Senhor, Deus. A família vem em primeiro lugar em coisas terrenas, né? Essa família, ela precisa ser um espaço onde os filhos encontrem orientações sólidas para viver e amar. A televisão não dá orientação para ninguém. O Facebook não dá orientação para ninguém. O Instagram não dá orientação para ninguém. São os pais, a família. É preciso que vocês proporcionem um clima de paz e harmonia no lar. Para que o jovem ele possa ter tempo e ter paz e harmonia para discernir o chamado em direção à descoberta das vocações. Então, quais são os valores que devem ser constantemente incentivados no seio familiar? O perdão. O perdão. Perdoar. O respeito. A prática da fé, orar em família. Sensibilidade e solidariedade. Capacidade de partilha. Esperança e oração. Ah, Júlio, mas a minha família tem muita dificuldade em perdoar. Perdoe você por eles. A minha família não tem condições de se respeitar. Nós perdemos o respeito. Comece o respeito por você. Comece você respeitando-os. Ah, mas a minha família não tem o hábito de rezar junto. Chame-os a rezar. E se eles não quiserem mesmo assim, reze você por eles. Coloque o seu joelho no chão, você pela sua família. Você pai, você mãe, vocês são o bastião da sua família. Vocês são o elemento central. É a partir de vocês que a família se mantém de pé. A partir do perdão, do respeito e da prática de fé de vocês. Porque a partir da prática de fé é que os outros elementos se encaixam. A sensibilidade e a solidariedade. Sem a prática de fé, você não vai ter sensibilidade e solidariedade. Sem a prática de fé, você não vai ter capacidade de partilha. Sem a prática de fé, a sua esperança some, desaparece. E a oração, principalmente, que está incutida na prática de fé. Outro ponto importantíssimo, o diálogo. O diálogo na descoberta das vocações. Hoje, no mundo que vivemos hoje, vivemos um mundo completamente digital. Muitas famílias se comunicam principalmente pelos meios digitais, os grupos familiares, né?
E nós percebemos que até este meio de comunicação, que seria benéfico, tem sido prejudicial. Porque agora nós não temos nem tempo de ouvir as pessoas falando. Nós colocamos lá no vezes 1,5, vezes 2, porque nós não temos nem o prazer de escutar o tom de voz natural daquele membro da família ou daquela pessoa que estamos escutando. É algo que precisamos parar de fazer urgentemente. Precisamos voltar a ouvir as pessoas com calma, com carinho, com dedicação. É importante que as famílias tenham abertura para falar sobre todos os tipos de assunto, face a face, presencialmente. Precisamos voltar a ter a prática da conversa nas nossas vidas. Isso faz parte da natureza humana. As crianças e os jovens, eles são curiosos. As famílias precisam conversar para que essa curiosidade dos jovens seja sanada de modo sadio, né? O que cabe aos adultos, então, é buscar formas mais adequadas de dialogar sobre os mais diversos temas. Achar tempo para que a família se reúna para conversar. Durante as refeições, quem sabe? Ou durante o jantar, ou no momento da oração. Claro, faça um momento de oração e depois converse, ou converse antes, mas o momento da oração é de concentração e recolhimento. Por exemplo, conversa sobre o matrimônio, conversa sobre paternidade responsável, maternidade responsável, vida de igreja, catequese, drogas, alcoolismo, todos os outros assuntos. E você vai perceber, conversando com seus familiares, que alguns assuntos eles deixam gancho para você introduzir um assunto pertinente àquele momento. Nós não precisamos saber tudo, mas a gente precisa falar sobre as coisas, a gente precisa ter a oportunidade, nos dar a oportunidade de praticar com essas crianças, com esses jovens, o hábito da conversa. O processo de investigação de informações sérias, corretas, de qualidade. Porque tudo isso está se perdendo na insanidade que é a nossa vida digital hoje. Outro ponto importante, catequese em casa. Aqui no início, só para voltar um pouquinho, onde tem a fala de Nossa Senhora, eu coloco várias imagens pertinentes, adultos, pais e mães brigando na frente das crianças, ou sem se falar, ou priorizando as redes sociais ou o uso do celular em detrimento dos seus filhos que tanto precisam, o alcoolismo, o uso de drogas lícitas e ilícitas. Tudo isso vem dilacerando os laços familiares pouco a pouco. E é preciso que a gente entre agora, nesse momento, no modo reverso. É preciso que a gente freie todos esses ímpetos nesse momento para que a gente volte ao seio da família tradicional. Catequese em casa. É importante que a base da aconteça na família. Claro, estamos aqui catequizando, estamos na preparação para receber os sacramentos, mas é importante que a família seja a primeira catequese, a base. Aí novamente você me fala, Júlio, mas eu não tive nada disso em casa. Ninguém na minha casa me catequizou, ninguém na minha casa falava de religião, ninguém na minha casa falava de Deus. Aí eu falo novamente para você, o ponto de mudança é você. Quem vai estancar esse erro do passado é você. Você vai ser a parede forte e indestrutível que protege a sua família de todos os erros os quais você foi vítima também. Seja você o ponto forte da sua família, o ponto de estanque, o ponto de mudança, e faça da sua casa uma catequese. Tenha tempo de catequizar os seus filhos na sua própria casa em conversas, como a gente estava falando, no diálogo. Na família,
é onde as crianças primeiro ouvem a palavra de Deus, onde elas começam a aprender pequenas musiquinhas de religiosas, né? Mãezinha do céu. É onde elas começam a ouvir historinhas de Jesus pela primeira vez, as parábolas. Existe um material vastíssimo que você pode explorar para crianças. É através desse ensino que você proporciona na sua casa que é possível levar a vida cotidiana, a sua vida cotidiana, as reflexões e as histórias bíblicas. E para a vida cotidiana das crianças também, claro, né? Tudo isso de um jeito muito atraente, um jeito muito alegre. Aqui nós estamos na catequese de adultos. Aqui a gente pega pesado. Você bem sabe que a gente pega pesado, que a gente bate em algumas feridas doloridas, né? Mas com a catequese de crianças, não. Com a catequese de crianças, as catequistas, né, as coordenadoras, elas tentam deixar a história da vida de Jesus, a religião, de um jeito mais alegre, mais atraente. Por quê? É preciso respeitar cada momento da vida do ser humano. Quando nós somos crianças, nós precisamos ter um tipo de ensino. Quando nós somos jovens, precisamos ter outro. Quando nós somos adultos, precisamos ter outro. Tá? E nosso Senhor Jesus, de modo muito pedagógico, nos ensina isso. Por isso, os pais devem sim ensinar os filhos e criar nessas crianças memórias afetivas que vão durar para a vida inteira. Imagina lá na sua velhice, na terceira idade, o seu filho falar: poxa, eu lembro que meu pai contava as parábolas de Jesus para mim, ou eu lembro que a minha mãe cantarolava para eu dormir, a mãezinha do céu. Que coisa mais linda de ser escutado. Que coisa mais linda. E esse, querido irmão, querida irmã, é o primeiro passo para rumo à vida de oração. É uma verdadeira prova de amor que espalha o hábito de geração em geração. Então, se você, na sua vida familiar, não teve esse hábito, seja o estanque. E passe você, sim, a promover este hábito na vida da sua família nesse momento. Podemos, como eu falei, aprender através das músicas, né? Existem uma infinidade de músicas infantis que a gente pode cantar para as crianças ou pode tocar para que elas tenham essa iniciação religiosa, né? Aí tem alguns exemplos, os versinhos Maria de Nazaré, Amar como Jesus amou, Mãezinha do céu, porque essas pequenas músicas, esses pequenos versinhos, desde cedo com as crianças, elas vão promover memórias que refletirão sempre o amor e o cuidado em família e já a colocarão no caminho da vida de oração, já a colocarão desde a tenra idade no caminho da salvação. E esse é o maior tesouro que você pode deixar para os seus filhos e para a sua família. E por fim, aqui eu termino a minha fala: atenção e cuidado. Precisamos promover a atenção e o cuidado nas nossas famílias. O diálogo é fundamental para isso. Crianças precisam conversar com seus pais, porque criança que conversa com o pai se torna um adulto que conversa com o filho. Júlio, mas na minha infância ninguém conversava comigo. Tá bom, mas você vai querer perpetuar esse erro até quando? Até quantas gerações vão precisar pagar por um erro que aconteceu lá atrás? Seja você o ponto de mudança da sua família. Seja você o ponto de partida para uma vida nova, para uma vida de amor, para uma vida carinhosa, para uma vida de boas lembranças. Então fica aqui o convite, querido irmão, querida irmã, para que a gente olhe para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos filhos e filhas, né, com a atenção que eles merecem. Que a gente possa ter a força em Deus e nos ensinamentos de Jesus e Maria, para que a gente em família possa orientar os jovens para que ouçam suas vocações e façam delas os seus projetos de vida. Espero que você tenha gostado desse encontro.
Não deixe de fazer perguntas, pergunte ao seu catequista, tire todas as dúvidas que você tiver. Se você quiser esse material, avise o seu catequista que eu faço a distribuição para ele. E agradeço muito a sua participação. Vamos fazer a nossa oração final? Deixa eu só voltar a minha tela aqui para vocês. Agora sim, vamos fazer a nossa oração final. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas palavras que ouvimos hoje. Mandai o Teu Espírito Santo para que essas palavras sejam de fato infusas no nosso corpo, na nossa alma, no nosso entendimento. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos segure a mão nessa caminhada para que a gente possa, como quem marcharmos para o caminho da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos sempre reunidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.